Dá para ficar mais alto esse amém aí. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos alegres, porque nós estamos na casa do Senhor, estamos na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que até a tristeza tem que saltar de alegria na sua presença. Então tem que acontecer algo sobrenatural em nosso meio, quando Jesus está presente na casa. Amém, meus irmãos? Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma nós estarmos na presença de Deus e sairmos da mesma maneira que entramos. Nós temos que sair renovados, temos que sair transformados pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da adoração. Amém? Tivemos a oportunidade aqui nessa noite de ouvir um louvor abençoado, um louvor lindo, pela levita do Senhor, bem tocado pelo violonista. E que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Então nós temos que se alegrar. Jesus se faz presente em nosso meio. A única pessoa que se entristece com a presença de Deus é só o inimigo. Só ele, irmão. Mas nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, que até a tristeza, ela tem que saltar de alegria na presença do nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus alegre. Amém? Davi, uma certa vez no Salmo, ele fala: olha, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na presença de Deus, irmãos, é motivo de nós nos alegrar, é motivo de nós adorarmos e exaltar o seu santo nome. Por quê? Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele toda exaltação. Só Ele é que merece ser adorado nessa noite. E por isso é que estamos aqui, para podermos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo de número 6. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo de número 6. Glória seja dado ao nome do nosso Deus. Aleluia. Diante de todas as lutas, diante de todas as aflições, diante de todas as dificuldades, hoje nessa noite eu tenho motivo de poder adorar e de exaltar o nome do nosso Senhor. Amém? Efésios capítulo de número 6. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Quem achou a leitura bíblica diz amém. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6. Nós estaremos fazendo menção do versículo de número 10. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido, pois, de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador
em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me convém fazer e cumprir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu sonoplasta, aplica para mim aí, meu amado, anestesia, para nós começarmos a nossa cirurgia aqui em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão alegres com Jesus, irmão? Glória a Deus. Eu estou alegre com Jesus. Se você não estiver alegre com Jesus até o final dessa mensagem, eu vou te dar um motivo para que você venha se alegrar mais. Porque todos nós passamos por luta, todos nós enfrentamos dificuldade na nossa caminhada. Só que a diferença daqueles que enfrentam a luta é em como você vai enfrentar ela. Todo mundo passa pelo vale da sombra da morte. A diferença é em como você vai passar por essa luta ou por esse vale, ou com quem você vai passar. Tem pessoas que escolhem passar a luta sozinho, outros escolhem às vezes diante de uma grande dificuldade, pegar uma arma e atirar na sua cabeça, dando fim na sua própria vida. Outros diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande luta, preferem passar essas lutas orando e suplicando a Deus. E assim é a maneira mais fácil de você vencer as tempestades. Jesus, uma certa vez, falando com seus discípulos, ele deixou escrito que no mundo nós teríamos aflições. Quando fala de aflições, fala de luta, fala de tempestade, fala de pedradas lançadas contra o nosso ministério, fala de calúnias. Quando Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele vem trazendo depois, diante da parte dele, ele vem falando: olha, mas vocês têm de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diante desta palavra de Jesus, irmão, podemos entender que se ele venceu o mundo diante das aflições e diante das lutas, nós também poderemos vencer. Mas para que nós vencemos essas grandes lutas que enfrentamos durante o nosso dia a dia, no decorrer da nossa caminhada, como que nós iremos vencer essas aflições? É tendo bom ânimo. Quando Jesus fala tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, aí eu começo a imaginar e a analisar o contexto bíblico, quando o apóstolo Paulo ele fala que nós também passaríamos por grande luta, mas se nós estivermos em Cristo, nós também venceremos, Paulo ele fala que nós passaremos por aflições, mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a única maneira, irmão, de nós vencermos a luta e vencermos as dificuldades é estar alicerçado aos pés de Cristo. Para nós vencer as nossas lutas, temos que estar alicerçados aos pés de Cristo. Amém? E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, eu vejo o grande apóstolo Paulo narrando esta narrativa bíblica, porque quem escreveu o livro de Efésios foi Paulo. E quando Paulo começa a ensinar e a escrever e a narrar essa história, Paulo começa a trazer diante daquelas pessoas que serviam a Cristo, Paulo começa a mostrar que no mundo nós teríamos grandes aflições, que no mundo nós passaríamos por luta, que no mundo nós passaríamos por perseguição. Mas Paulo ele começa a narrar o versículo 10 e diz: olha, quanto aos mais, meus irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecido no Senhor. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Para nós sermos
versículo 11 ele está dizendo: olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias e ciladas do diabo. Quando Paulo fala no versículo 11, revestivos de toda a armadura, Paulo está dizendo, irmão, que não é só uma armadura que nós precisamos estar revestido. Paulo não está dizendo que não é só duas armaduras que precisamos estar revestido. Haja visto que uma cadeia, para ela permanecer de pé, para ela permanecer na posição, ela tem que estar baseada em 4 pernas, para que ela venha estar na posição correta. Uma cadeira tem que estar baseada em 4 pernas, para ela ficar de pé. E aqui Paulo está dizendo: olha, vocês têm que estar revestidos de toda a armadura de Deus, não só uma nem duas, mas de toda a armadura de Deus. Quando eu leio esse versículo, eu quero tentar entender por que ou para que eu preciso de estar buscando estas armaduras de Deus. Para quê? Qual é o propósito para mim buscar estas armaduras? Haja visto que essas armaduras nós precisamos buscar ela em Cristo, fortalecimento em Cristo, na força do seu poder. Então nós vamos estar o quê? Buscando essas armaduras para ser o quê? Revestido. E para que ser revestido? Qual é o propósito desse revestimento através dessas armaduras? Nós só podemos buscar essas armaduras que Deus tem para nos oferecer através da oração. Por que através da oração? Porque a oração, meus irmãos, é um particular entre nós e Deus. É através da oração que você vai contar para Deus aonde está o seu problema. É através da oração que você vai chegar para Deus e contar para Deus aonde está a sua grande luta. E quando você começar a orar ao Senhor, quando você começar a conversar com Deus, e quando você começar a contar para Deus aonde é que está as suas dificuldades, Deus, através desse momento, vai começar a te revestir de todas as armaduras. A armadura é essa que nós precisamos de estar revestidos. Para quê? Para que nós viemos, irmãos, vencer todas as lutas, todos os dados e todas as artimanhas de Satanás. Nós só vamos conseguir permanecer firme na presença do Senhor para lutar contra Satanás se nós estivermos baseados usando essas armaduras que Deus tem para nos entregar. Por que Paulo fala isso? Que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós venhamos vencer contra as astúcias e ciladas do inimigo, ou de Satanás. Para quê? Aí Paulo começa a dizer no versículo 12: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo começa a mostrar aqui para nós, irmão, diante desse versículo 12, uma gama de demônios que estão reunidos ou formados para poder nos destruir, para poder nos desanimar, para poder trazer desânimo na nossa vida, na nossa caminhada. Satanás age de uma forma sutilmente em nosso meio para podermos nos desanimar da nossa caminhada. E muitas das vezes nós não estamos sabendo lutar, muitas das vezes nós não estamos sabendo usar estas armas que nós temos. Às vezes você está tendo essas armas, mas você não está usando ela da maneira correta. Quantas pessoas, irmãos, acabam lutando contra o seu irmão, e a nossa luta não é contra o nosso irmão. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então nós temos que perceber, meus irmãos, em quem nós estamos enfrentando esta batalha, com quem nós estamos lutando. E nós sabemos que essa luta ela não é material, porque não é carne e sangue, essa luta ela é espiritual. E para nós vencermos as lutas espirituais, tem que ser com armas espirituais.
nós precisamos estar sendo revestido todos os dias, usando todas as armaduras que Deus tem para nos apresentar. A armadura é essa que Paulo começa dizendo no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por que Paulo fala, portanto, tomai? Por que vem esse nome tomai? A Bíblia diz, irmão, que a nossa luta, o céu, ele é tomado à força. É porque Paulo está mostrando para nós que essas armaduras para ter não vai ser fácil. Mas quando você começar a buscar as armaduras em Cristo, também não vai ser difícil. Porque Paulo está dizendo, olha, portanto tomai toda a armadura de Deus. Então nós podemos entender, pastor Adão, que a armadura não é do homem. A armadura, irmãos, é de Deus. E se essa armadura é de Deus, na medida que nós buscamos, Ele vai ter as armaduras para nos entregar. Mas nós precisamos estar o quê? Buscando essas armaduras. E se as armaduras que nós precisamos buscar, ela é de Deus, ela só vai vir para nós por intermédio de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Aí Paulo começa a dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí ele fala assim, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. O que Paulo está dizendo, irmão? Se você estiver com as armaduras de Deus na sua vida, a luta vai vir, a prova vai vir, a dificuldade vai vir, os empecilhos vai vir. Só que Paulo está dizendo, vocês têm que permanecer, vocês têm que resistir. Paulo está falando, irmão, de resistência. Aí a Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, não é você que tem que fugir de Satanás, não. Se você estiver fugindo de Satanás, é porque está faltando na sua vida as armaduras de Deus. Porque se você tiver as armaduras de Deus, você vai sujeitar primeiramente a Deus. Na medida que você sujeita a Deus, que é respeitar a Deus, na medida que você sujeita a Ele, você não vai ter medo de Satanás. Satanás pode se levantar igual um pitbull, mas se você tiver com as armas espirituais, ele não passa de um vira-lata. Está entendendo? Satanás não pode te amedrontar de maneira nenhuma. Se você tiver com medo das artimanhas de Satanás, está faltando as armaduras de Deus na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. O que tem de crente que tem medo de expulsar Satanás, o que tem de crente, pastor Adão, que quando cai uma pessoa endemoniada, ele é o primeiro a sair fora. Pode saber, irmão, se o crente tem medo de expulsar a Satanás que está na vida de alguém, alguma coisa por trás está acontecendo. Porque o crente que está em santidade com Deus, ele não tem medo de colocar a mão e expulsar uma pessoa que está possessa. Ele não tem medo. Porque se ele tiver uma vida com Deus, em oração, em santidade, em jejum, em consagração, em leitura da Bíblia, Satanás pode se levantar de toda maneira. Mas de toda maneira que Satanás se levantar, ele vai cair. Está entendendo? De toda maneira que Satanás se levantar contra a sua vida, se você estiver revestido com as armaduras de Deus, Satanás bate em retirada. E Satanás sabe, irmão, quem tem as armaduras de Deus e quem não tem. Ele sabe. Ele sabe se você tem compromisso com Deus e se você não tem. Ele sabe. E uma vez que o crente não tem compromisso com Deus, é claro e evidentemente que ele vai ter medo de expulsar Satanás. Está entendendo? Agora quem está com autoridade, ele é o primeiro a ir lá. Porque ele quer mostrar para Satanás que ele tem a autoridade de Deus na vida dele. Paulo está dizendo, olha, vocês possam estar, quando vocês estiverem revestidos de todas as armaduras de Deus, né, que vocês possam resistir no dia mau. Irmão, essas armaduras de Deus aqui, pastor Adão, ela nos ajuda, irmão, até resistir o dia mau. E outra, você não tem que buscar
as armaduras de Deus no dia mau, não. Você tem que buscar antes, porque quando o dia mau chegar, você vai estar preparado. Você vai estar com as armaduras. Agora, se o dia mau chega e você não tem as armaduras, meu Deus, aí é só Deus para ter misericórdia. Porque até revestir, pastor Adão, demora muito. Se a luta vem, você toca o joelho e fala: agora eu vou orar porque a luta chegou. Está errado, irmão. Você tem que orar antes, porque quando a luta chegar, você vai ter depósito no mundo espiritual com Deus, e você vai levantar a mão e vai repreender a luta, e a luta vai embora. Está entendendo? Depois você vai entender porque eu estou falando isso. Depois você vai entender porque eu estou falando das armaduras de Deus. Por que nós precisamos estar revestidos com essas armaduras? E se nós não estivermos revestidos, é por isso, pastor Adão, que tem muitos crentes que estão desanimando a caminhada. Sabe por quê, irmão? Está faltando revestimento. Está faltando se revestir. Ah, eu não quero orar, eu não quero cantar, eu não quero fazer isso, fulano de tal não faz, eu não quero fazer. Não, está errado. Está errado. Nós temos que buscar cada um pela nossa própria salvação. A salvação ela é individual. Então nós temos que buscar por ela. Aqui Paulo está dizendo: olha, quando você estiver revestido dessas armaduras, o dia mau vai chegar, só que vocês vão estar revestidos, vocês vão resistir o dia mau. E aí, pastor Adão, tem uma vírgula. Essa vírgula aqui é para você parar, refletir e pensar. Porque tem gente que vai ler e ele vai bem direto, engolindo as vírgulas, não. Paulo fala: resistir no dia mau. Aí vírgula. E depois, aí ele está te mostrando que o dia mau vai passar e a sua vitória vai chegar. E depois de haver vencido tudo, o que ele está querendo dizer? Se a pessoa tem as armaduras de Deus, se o crente tem as armaduras de Deus, o dia mau vem, a luta vem, a dificuldade vem, e aí ele vai estar o quê? Revestido. Ele vai resistir o dia mau. E aí Paulo está dizendo: e depois de haver vencido tudo, permanecer inabalável. Porque tem pessoas, irmãos, que ele quer orar só hoje, e aí amanhã ele já não ora mais. Ele acha que a oração dele de hoje vai salvar ele pelo resto da vida. Paulo está dizendo: olha, quando vocês revestirem do dia mau, a luta vai vir, vai passar, mas vocês permanecem firmes. Porque, irmão, a nossa luta ela é constante. Satanás se levanta a todo momento contra a nossa vida. A todo momento ele está jogando setas malignas, e se nós não estivermos preparados, nós iremos o quê? Sucumbir. É por isso que muitos crentes estão o quê? Desanimando. Por quê? Porque a luta vem, e aí a luta permanece na vida dele. Por quê? Porque está faltando orar, está faltando buscar o revestimento da parte do Senhor. Versículo 14, Paulo fala assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. A primeira armadura que Deus tem para nós, a couraça da justiça. Diante dessa introdução, agora começa a mensagem. As 5 armaduras de Deus. E nós precisamos, irmãos, buscar essas 5 armaduras que Deus tem para nos entregar. E uma das primeiras armaduras que nós, pastor Adão, como servos de Deus, precisamos é de estar com nossos ombros preparados para receber uma couraça da justiça de Deus. Todo soldado, quando ele sai para a batalha, ele coloca toda a sua armadura. Você nunca vai ver um soldado sair para a batalha sem colocar primeiro a couraça, porque é a couraça onde ele vai apanhar no seu ministério. É os seus ombros que vai a receber as pancadas nas lutas e nas dificuldades. E se você não tiver com a couraça da justiça sobre os seus ombros, você vai desanimar, irmão. Você vai desanimar. Você sabe por que muitos crentes andam meio cabeçbaixo, sabe? Hoje nós estamos enfrentando uma geração cabeça baixa. Nós estamos hoje enfrentando uma geração cabeça baixa. E no finalzinho eu explico por quê. Por que a geração está sendo uma geração cabeça baixa? Porque não estão buscando as armaduras de Deus.
E aí estão vencidos pelas garras de Satanás. Satanás arma um laço e a pessoa cai bonitinho. Por quê? Porque está faltando as armaduras de Deus. Primeira armadura, irmão, que nós precisamos de ter: a couraça da justiça. Irmão, quando você tem a armadura da couraça de Deus sobre os seus ombros, você toma pancada e continua de pé. E aí tem pessoas que não entendem. Por que nós passamos por luta? E por que nós não desanimamos? Sabe por quê, irmão? Porque está sobre os seus ombros a couraça de Deus. É por isso que você não desanima. É por isso que muitos desanimam e você está de pé. Por quê? Por causa da couraça. Quantos pastores, pastor Adão, já não existe mais? Quantos pastores de renome já não existe mais? Perdeu a couraça. Desanimou na caminhada, entregou o ministério. E aí quando você chega para alguém e fala assim: olha, eu vou pregar hoje lá no pastor Adão. E aí todo mundo fala assim: eu conheço o pastor Adão porque tem história. Está entendendo, irmão? Às vezes ninguém dá nada por você, mas por você ter a couraça de Deus na sua vida, vem as pedradas no seu ministério e você está de pé. Você não desanima. Então, irmão, nós precisamos ter essa armadura de Deus, a couraça da justiça. Apanha, mas permanece de pé. Está entendendo, irmão? Agora tem crente que não consegue apanhar. Qualquer lutinha ele sai da igreja. Qualquer lutinha ele sai da presença de Deus. Qualquer dificuldade que ele enfrenta, ele não volta mais nos cultos. Está faltando couraça. Está entendendo, irmão? A segunda armadura de Deus, a Bíblia diz no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que significa isso, calçar os pés? O que nós entendemos quando a pessoa está descalça, e aí ele calça ali um chinelo, ele vai mais longe na caminhada, não vai? Se ele estiver descalço, ele anda pouco, porque as pedras que estão no caminho que ele está trilhando vai atrapalhar dele caminhar. Está entendendo? Tem muitos crentes que não conseguem mais caminhar, sabe por quê? Porque está descalço. Está caminhando descalço na caminhada com Cristo. E nós não podemos caminhar descalço, sabe por quê? Porque se nós caminhar descalço, as pedras do caminho nos atrapalham de caminhar. Quer ver? Tirar um exemplo? Pega uma pedrinha menor que seja, coloca ela no teu sapato e vai caminhar para você ver se você consegue. A pedrinha, irmão, por menor que ela seja, ela vai te incomodar de uma maneira tremenda que você não vai conseguir caminhar direito, porque a pedrinha vai atrapalhar a tua caminhada. Tem muitos crentes, irmão, que tem pedrinhas no mundo espiritual que está atrapalhando ele caminhar. É por isso que o crente não consegue vir mais para a igreja, porque está faltando calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. O que tem de crente, irmão, que quando a gente marca o evangelismo, a pessoa inventa 1001 coisa para fazer, mas não vai no evangelismo, não vai ganhar almas, não se preocupa em evangelizar. Aí Paulo está dizendo: calçar os pés com a preparação. Tem que ter um preparo, tem que haver um preparo na nossa vida. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Se Paulo está dizendo, irmão, do evangelho da paz, é porque com certeza existe um outro evangelho que não é da paz. Está entendendo? Aí Jesus fala: se alguém pregar um outro evangelho que não seja sobre o reino de Deus, ele é anátema. E o que é o evangelho anátema? É um evangelho amaldiçoado. Não é um evangelho abençoado. Evangelho significa as boas novas. Só que aí quando vier um outro evangelho que esse seja anátema, que não é o evangelho de Cristo, o que eu aprendo? São pessoas que estão caminhando, pregando, mas estão pregando de qualquer maneira. Não estão pregando em santidade diante do Senhor. Está pregando bens materiais, está pregando... tem pessoas, irmãos, que estudam teologia para depois usar o púlpito para vomitar teologia e enganar a igreja. Aí Paulo fala que nós somos vaso precioso do Senhor, para que o nome dele seja glorificado.
Só que o que tem de pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar? É vender a palavra, é vender o evangelho. Está entendendo? Tem muitos pregadores mercadejando o evangelho de Cristo, pregando para ganhar algo em troca. Jesus falou: de graça dá, de graça recebeis. Só que tem pessoas que querem vender o evangelho. Esse não é o evangelho de paz. Está entendendo? Aí Jesus falou: calçai os pés com a preparação. Se prepara para você anunciar o evangelho. A segunda armadura de Deus, irmãos, é que nós viemos calçar os nossos pés. E eu já falei aqui na mensagem passada, quando Moisés foi ter com o Senhor, e aí Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Aquela sandália Deus queria que Moisés tirasse, mas essa sandália é o evangelho. Deus quer que nós calçamos. Amém, meus irmãos? A sandália do Egito que Moisés usava tem que ser tirada, mas a sandália do evangelho tem que ser calçada. Calça a sandália do evangelho, prega a palavra, anuncia a Cristo. Aonde você colocar na planta dos teus pés, prega o evangelho, irmão. As almas estão perecendo aí fora, as almas estão sedentas. Só que muitas das vezes está faltando pessoas com palavra genuína, com o evangelho verdadeiro para transmitir. Hoje em dia a gente vê muitos em alguns púlpitos, ringue, disputando cadeira, disputando o altar, disputando a igreja. Pastores e pastores brigando por causa de congregação, fazendo muro ao redor da igreja, dizendo: eu sou o dono da igreja, e o dono da igreja é Cristo. Tem muitos pregadores aí vendendo a própria noiva de Cristo. Evangelho anátema. Mas o evangelho verdadeiro, irmão, é aquele que salva, purifica e transforma. Esse é o evangelho da paz. O versículo de número 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se o guerreiro sai para a batalha sem o escudo da fé, eu te garanto que ele vai ser atingido facilmente. Agora, se ele embraçar o braço dele, o escudo da fé, irmão, Satanás pode atirar os dardos inflamados que for. A primeira coisa que ele vai se defender é através do escudo. Todo homem e mulher de Deus, ele tem que ter o escudo da fé para se defender de quê? De todos os dados inflamados. Está entendendo? Se você já assistiu um filme de guerra, pastor, você sabe como é que o guerreiro faz. Você sabe o que é o escudo. Está entendendo? Às vezes o guerreiro inimigo lança a flecha, o dado, aquela flecha vem seguindo diante de você. Aí você vai lá e coloca o braço na frente, a flecha pega no escudo e ela cai. Agora, se nós sairmos para a batalha espiritual, eu estou falando de batalha espiritual, se nós sairmos para a luta no mundo espiritual e não estamos com esses dados da fé, como que nós vamos defender do nosso inimigo? Porque Satanás, irmão, fica 24 horas com os dados lançando sobre a nossa vida. E se em algum momento um dado desse te pegar, acabou. Está entendendo, pastor Adão? Se um dados desses inflamados pegar em nós, acabou, irmão. A primeira flecha que te acerta, as demais vão se tornar mais fáceis. Por quê? Porque na medida que a primeira te acertou, você não vai se preocupar com as demais. A sua mente vai estar focada na primeira. O versículo de número 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, pastor Adão, é a quarta armadura de Deus. Esses dias, irmãos, eu vi um acidente de um motoqueiro, passou no jornal. O motoqueiro, ele ia de moto. Quando ele ia de moto, o pneu dianteiro da moto escorregou. E quando escorregou, vinha um ônibus de lá para cá, na curva. Ele ia para lá, o ônibus vinha de lá para cá. Ele caiu da moto e a cabeça dele foi direto nos dois pneus traseiros do ônibus. O ônibus freou em cima da cabeça do motoqueiro. E aí eu falei, se esse motoqueiro tivesse sem o capacete, ia amassar a cabeça dele todinha. É por isso que é ilegal motorista de moto andar sem capacete. E quando ele atema e querer andar, ele paga o preço.
Está entendendo, irmão? Aí Deus fala, vocês precisam colocar um capacete na cabeça de vocês para proteger. Está entendendo? Tomai também o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, pastor Dom, quando a gente está usando ele, aí chega alguém enviado por inimigo, que sempre aparece, tá, irmão? Durante o dia, chega alguém enviado do inimigo e te lança uma seta. Se você não tiver com o capacete da salvação na sua cabeça, a primeira seta vai te acertar. Porque daqui para cima você não está revestido, se você não tiver com o capacete. Agora, se você estiver usando um capacete que Deus tem para colocar sobre a sua cabeça para te proteger daqui para cima, aí sim, Satanás pode se levantar de qualquer maneira, como eu já falei, mas ele não vai conseguir te tirar. O que tem de pessoas, irmãos, que com palavras querem nos tirar da presença de Deus. O que tem de pessoas que com fofoquinha, sabe? Porque tem muitos crentes fofoqueiros em nosso meio. É uma raridade falar isso, mas é verdade. Tem muitos crentes mexeriqueiros, está lá em Provérbio. Está entendendo? O que é um crente mexeriqueiro? Aonde ele passa, ele deixa o cheiro da fofoca. Aonde ele passa, ele fala mal de alguém. Nossa, você viu como é que foi o culto hoje? Nosso pregador hoje não estava como a mensagem anterior que ele pregou, não. É o que é isso? Esses dias, irmão, eu vou falando e Jesus está me lembrando. O crente mexeriqueiro está lá em Provérbio. Aonde ele passa, ele deixa o cheiro da fofoca. Está lá em Provérbio. E esses dias, o que aconteceu na empresa? Eu tinha uma mexerica, peguei essa mexerica e comecei a descascar ela. Só que quem sabe, quem já chupou mexerica aqui sabe, todo mundo já chupou, sabe que o cheiro ele exala e fica na mão da gente. E esse cheiro que fica demora de sair. E aí quando você chupa uma mexerica, irmão, por onde você passa, todo mundo sabe que você chupou a mexerica. Não precisa nem você falar para ninguém que você chupou a mexerica, porque o cheiro que está exalando vai dizer que você chupou a mexerica. Assim é o crente mexeriqueiro. Por onde ele passa, se ele deixar uma fofoca, todo mundo vai saber, ó, rapaz, fulano de tal já passou por aqui. Rapaz, ele já passou por aqui. Porque ninguém sabia disso e agora está todo mundo sabendo. E era só ele que sabia. E aí? E agora está todo mundo sabendo. Está entendendo? Só um colega meu soube que eu chupei a mexerica. Os demais, nenhum viu eu chupando. Mas só um viu. Só que na empresa, nesse dia, todo mundo descobriu que eu chupei mexerica. Por quê? Porque o cheiro exalou, irmão. Está entendendo? Assim é o crente mexeriqueiro. É o crente que não usa o capacete para proteger. E aí Satanás vem com os dados inflamados, com as fofocas, e aí você vai guardando. Por quê? Porque sua mente não está ligada em Cristo. Paulo fala, irmão, que a nossa mente é a mente de Cristo. Está entendendo? Nós temos que ter a mente de Cristo. Então aqui a última, para nós finalizarmos, e depois eu vou contar aqui um rápido e breve testemunho que aconteceu e está acontecendo. Mas Deus já me deu a vitória, porque nós estamos usando as armaduras que Deus nos deu. É por isso que vem a vitória, e depois eu explico. A última armadura, irmão, é a palavra de Deus. Essa armadura aqui nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. Quer vencer o inimigo, você vai vencer com a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Em Lucas 4, lá está aquele conflito entre Jesus e Satanás. Satanás usando as passagens bíblicas, se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, e estava mesmo, nessa hora ele não mentiu, está escrito que os anjos da hora têm respeito para te guardar, e que você não venha tropeçar em pedra alguma, está escrito lá no Salmo 91. Então Satanás não estava errado. Só que Jesus falou, mas também está escrito, e aí é que vem a diferença. O está escrito que Satanás fala é com E minúsculo. E o está escrito que Jesus fala é com E maiúsculo. Você já leu e parou para pensar isso? Por que está assim? Irmão, a Bíblia ela tem que ser lida e analisada. Pergunta para Deus, por que aqui está escrito com E minúsculo? E por que quando Jesus fala está com E maiúsculo? Qual é a diferença? Sendo que as duas passagens é bíblica. A diferença, irmão, é que Satanás usou a Bíblia para afrontar.
E a diferença é que Jesus usou a Bíblia da maneira correta. Está entendendo? Essa é a diferença. Então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa nós não podemos abrir mão. E tem muitas pessoas abrindo mão da palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que ele passa, nós temos o quê? 24 horas durante o dia. Ele passa 23 horas, ou 22, porque 2 horas nós passamos no culto. Mas tem crentes que a mente dele está ligada ainda no celular. Por isso que eu falei que nós estamos enfrentando uma geração cabeça baixa. Porque hoje em dia, irmão, as pessoas andam na rua com o celular assim, ó, quase sendo atropelado. A geração de hoje não sai da cara do celular. Tem pessoas que ficam 22 horas no celular. Quando ele tira 2 horas para vir para o culto, ele não consegue esquecer. Está entendendo? Então as mídias, as redes sociais, está tirando a nossa intimidade familiar. Isso também é um dado inflamados do inimigo. Se você não consegue abrir mão do seu celular para começar a leitura bíblica, você precisa usar o capacete. Satanás está conseguindo te dominar. Irmão, tem crente que não lê a Bíblia hoje mais. Tem crente que a Bíblia dele está aberta no Salmo 91. Tem crente que a Bíblia dele está aberta no Salmo 23. Eu contei aqui na passagem, na mensagem passada, o que aconteceu com o pastor quando ele foi visitar a irmã e ele colocou o dinheiro dentro da Bíblia da irmã. Só que a irmã não lia a Bíblia e continuava sempre na prova, porque não lia a Bíblia. E ele falava: irmã, tua vitória está no Salmo tal. Só que ela não lia a Bíblia. E lá estava lá a oferta que o pastor colocou no dia que foi visitar ela. Só que no dia da visita, até o óculos ela perdeu. Está entendendo? E como que iria ler? Como que iria achar o óculos? E aí depois ela achou o óculos, o pastor voltou novamente para visitar ela e falou assim: irmã, a tua vitória está dentro da Bíblia. Abre a Bíblia aí no Salmo tal. E aí quando ela abriu, estava lá a quantia que ele deixou para ela 15 dias atrás. Só que como que ela não lia a Bíblia, não tinha intimidade com a Bíblia, continuava na prova. E a vitória dela, que era a quantia que o pastor deixou, estava dentro da Bíblia. Crente que não lê Bíblia, irmão, ele é fácil de ser dominado por qualquer artimanha de Satanás. Tem pessoas que estão muito focadas hoje na parte financeira, e está esquecendo a parte espiritual, e está perdendo o melhor da nossa vida, que é a nossa intimidade com a família. Estamos perdendo esta intimidade, porque a geração cabeça baixa está voltada mais para o celular. Você chega num lugar hoje, pastor, ninguém lê a Bíblia mais. Aí você fala assim: irmãos, abra a sua Bíblia em tal lugar. Tem pessoas que abrem o tablet, tem pessoas que abrem o celular, mas a Bíblia ele não abre mais. Tem empresa que a pessoa não leva mais a Bíblia para ler, ele leva o celular. Não é a mesma unção, não é a mesma graça. Irmão, lê um versículo na Bíblia e lê o mesmo versículo no celular, vê qual é a diferença. A do celular não tem graça, não tem unção, não é esse o propósito de quem fez o celular. Agora aqui não. Se você ler no celular: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí eu vou ler para você na Bíblia e você vai ver o tanto de revelação que Deus vai te dar. Não abandone a espada, que é a palavra de Deus. Essa é a quinta armadura. E aqui termina a minha mensagem. Eu quero finalizar aqui rapidinho. Eu tenho quantos minutos, meu pastor? Eu vou falar aqui mais uns 5 minutos, algo que está acontecendo conosco. Esse dia eu falei: Deus, eu vou me revestir, porque o pastor Adão me convidou para pregar lá na sexta-feira. E ele falou que já está anunciando. Então, Deus, eu vou me revestir. Revestir. Porque na penúltima vez que o pastor me convidou, o Emanuelzinho, que foi arrebatado ali agora, ele discutiu com o meu filho, brigou com o meu filho. Isso na sexta-feira, no dia que eu ia vir pregar aqui. Brigou com o meu outro irmão, meu outro filho, o Isaac. E aí nessa briga, irmão, ele ficou tão agitado que ele deu um murro na porta. E a porta de vidro. Esse murro que ele deu na porta de vidro, cortou aqui assim nele. Depois você olha no final ali, se ele deixar. Cortou aqui, pegou mais ou menos 4, 5 pontos. E aí, como que cortou? Eu tive que levar ele para o hospital, para o UPA, pela manhã. Fiquei no UPA de meio-dia, porque nesse interim minha esposa estava indo trabalhar. Fiquei no UPA de meio-dia até 4
5 horas da tarde, porque ainda ia chegar o médico clínico cirúrgico. Fiquei com ele até 4 horas da tarde. Isso na sexta-feira. E eu ia pregar aqui à noite. E aí eu sei que diante dessa luta, eu falei, não, Emanuel já saiu, é 4 horas, vai dar tempo. O culto começa às 7 horas, eu não gosto de chegar atrasado. Aí sabe o que acontece? Emanuel veio para casa, fez os pontos, tudo lá, e demorou. Faltaria tempo aqui de contar o que Deus fez lá para me dar a vitória na vida dele. Porque nem médico nesse dia ia ter. E o médico em casa decidiu vir trabalhar. Era esse médico que atendeu ele. Então vê o que Deus fez. Isso aí é a mesma coisa que eu estou contando. Fala o que aconteceu lá dentro mesmo do estabelecimento. Né? E aí eu estou bem em casa, tranquilo, estudando, meditando. Minha esposa liga para mim e fala, amor, vem me buscar aqui, eu estou passando mal. Não estou aguentando, meu corpo está fraco, eu estou suando, eu estou funcionando. E eu trabalho no caixa e não posso continuar atendendo os clientes dessa maneira. Falei, pronto, Jesus, agora, e agora, Senhor? Aí, como que eu ia buscar ela? Aí eu liguei para o pastor Adão. Falei, pastor Adão, não vai dar para mim estar aí hoje. Né? Não vai dar para mim estar indo aí hoje, ministrar. E eu não gosto, de maneira nenhuma, de cancelar uma mensagem. Uma vez que foi confirmado, eu tenho aquela obrigação para a igreja. Eu não sou obrigado a confirmar, mas se eu confirmei, eu sou obrigado a cumprir. E eu não gosto de desmarcar aquilo que eu já cumpri. Só se não tiver jeito. E aí, liguei para o pastor e cancelei a agenda, mas queria estar aqui. Fui buscar a minha esposa, cheguei lá, peguei ela, nós fomos para o hospital, o Júlia. Fomos para o Júlia, ficamos lá, pastor, de 7 da noite até 5 da manhã no outro dia. Imagina, isso tudo na sexta-feira. E aí passou, não deu para mim vir ministrar, o coração ficou querendo estar aqui. Levei o Emanuel de manhã para o grupo, levei minha esposa à tarde para o Júlia. Vim para casa, passou, o tempo passou. Pô, esse dia não deu para mim vir. Fui convidado agora. E aí agora a luta veio de novo. Quando a luta veio de novo, aí eu coloquei 2 luvas de boxe espiritual e falei, agora não, Satanás. Agora nós vamos ver quem é que vai vencer aqui. Porque tu não vai me vencer dessa vez agora não. Ou eu estou alguma coisa errada, que eu sei que não estou, ou é a artimanha dele. Então como que eu sei que eu não estou em pecado? Então é a artimanha dele, de Satanás. E aí fui lá e coloquei 2 luvas de boxe na mão, falei, agora você pode vir. Aí meu menino, o Isaac, tem 12 anos, na quarta-feira, eu estava no culto, quando foi 8h35, o pregador começou a pregar, Isaac começou a ligar para mim, chamada de vídeo. Pai, eu estou passando mal, minha barriga está acontecendo isso, e foi falando. E ele já estava reclamando mais cedo. Minha barriga está doendo, e ele chorava. E 8h35 eu no altar, irmão, para ouvir a mensagem, doido para ouvir Deus falar comigo. E aí ele peguei o Isaac, desci do altar devagarzinho para não mostrar para a igreja, não constranger a igreja, que o obreiro tem que ter visão. Fui lá, peguei água, trouxe para o meu pastor começou a tomar água. Assim que ele começou a pregar, eu saí de fininho, a igreja entendeu que eu ia no banheiro. Aí eu fui para casa, peguei o Isaac e vim para o UPA. Vim para o UPA e falei com o porteiro, fala para o pastor que meu menino passou mal, eu levei ele para o UPA. A igreja ninguém ficou sabendo. Quando eu cheguei no UPA ali, na quarta-feira, era mais ou menos às 9 horas, e o Isaac ali torcendo e tremendo, e dizendo que o braço estava adormecendo, e dizendo que não estava enxergando direito, por causa da dor na barriga. E aí ficamos ali no UPA de quinta-feira, de quarta, até quinta-feira. E eu ia pregar ontem, eu fui pregar ontem no pastor Igor. De fato, preguei lá, a mensagem está lá no YouTube. Preguei lá no pastor Igor. Só que aí eu mandei para o pastor, falei, pastor, eu vou chegar um pouco tarde, mas eu vou chegar. Eu estava ainda dentro do UPA, na quinta-feira, era 8 horas. Eu ainda estava dentro do UPA para pregar à noite. Querendo meditar na palavra, lutas uma atrás da outra, mas sabendo que o inimigo estava trabalhando. Tentando trabalhar para me desanimar. Aí o que eu fiz? Liguei para o meu pastor foi buscar minha esposa no serviço dela. Aí ela veio direto para o UPA,
ficou no meu lugar, eu saí do UPA, fui para a igreja do pastor Igor, preguei ontem, Deus usou, salvou uma alma lá para a glória de Jesus, salvou uma alma ontem, e aí terminou a pregação. Minha esposa, hoje pela manhã, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, e nós estávamos tentando descobrir o que era. Segundo alguns médicos, estava pensando que poderia ser apendicite. Só que aí, quando chegou lá no Hospital das Clínicas, fizeram a ultrassom. Quando fizeram a ultrassom, perceberam que não era apendicite. E aí perceberam que teve uma inflamação. Teve uma, não sei o nome, esqueci agora. Eu sei que teve 3 alterações no exame da ultrassom que apareceu. Está inflamado. Esse era o motivo da dor. E hoje à noite, nesse exato momento, minha esposa está com ele lá. Está com ele lá no Hospital das Clínicas. Então, amanhã pela manhã, o meu projeto com ela era que eu iria terminar a mensagem e iria para lá, para ficar lá e ela vir, porque ela tem que trabalhar amanhã. Mas aí ela falou, não, foca na mensagem, foca na pregação, deixa Deus te usar, porque eu sei que Deus tem algo preparado para cada um de nós. Está entendendo, pastor? E aí, irmãos, a gente tem que descansar no Senhor. Só que isso estava tendo tanto impedimento para não haver essa vaga. Só que ontem lá na igreja a gente orou. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui colocar a mensagem na rede social, meu telefone toca e falou, amanhã nós estamos sendo transferidos. Eu falei, glória a Deus. É a mão de Deus. Está entendendo, irmão? Se você não está revestido com as armaduras, você vai reclamar, vai murmurar e vai perder a bênção. Amém? Então, continue orando pela minha vida, continue orando pela minha esposa. Hoje à noite ela está acompanhando ele, eu devo ir para lá pela manhã cedinho já, para ela vir para casa, para trabalhar. 2 horas ela pega serviço. E eu peço oração, irmão, para que toda a igreja possa continuar orando pela minha vida. Amém? O inimigo fica muito furioso quando a gente recebe uma oportunidade vinda da parte de Deus para poder anunciar o Evangelho. Então o inimigo fica muito furioso. Mas a Bíblia diz que ele pode se levantar 11.000 vezes contra a nossa vida. 1.000 vai cair do lado, 10.000 da direita, mas nós não seremos atingidos. Temos uma promessa de Deus na nossa vida, amém? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por essa vida. Glória a Deus pela paz do Senhor. Glória a Deus. Você está vendo, irmão? Como é que é as coisas? A semana passada.